Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre a família dos alcinos, tá? Então, seguindo mais ou menos o mesmo padrão que a gente fez para alcanos e alcenos, ah, eu vou dar uma ideia de aspectos gerais e propriedades físicas dos mesmos, nomenclatura e as reações mais típicas dessa classe de compostos. Então, aspectos gerais e propriedades físicas, que são coisas que é importante a gente ter em mente. Constituição carbono e hidrogênio. Neste caso aqui nós temos uma insaturação que é uma ou mais triplas ligações. Os carbonos são sp aí. Então é bom a gente lembrar das regras de hibridização. O comprimento da ligação é um pouquinho menor do que de uma dupla, né? E é importante a gente lembrar que o caráter S desse carbono sp ele é de 50%, ou seja, usou-se um orbital atômico S e um orbital atômico P para criar um híbrido sp, na verdade, dois orbitais atômicos, criando dois orbitais híbridos, se a gente lembrar da combinação linear de orbitais atômicos, né? Se são misturados n orbitais atômicos, a gente é obrigado a gerar n orbitais moleculares, híbridos ou não híbridos. Então, eles são semelhantes aos alcanos, alcenos são insolúveis em água, em solventes polares. O mais importante é o etino, né? É o mais simples. Alcino, eles são menos reativos que alcenos devido ao tipo de carbocátion gerado, né? Então, a energia do estado de transição de um carbocátion de alcino é muito maior do que um carbocátion, no caso, gerado a partir de um alceno, ok? Então, essa estabilidade aí conta muito, né? Então, lembrando que como aqui a gente vai gerar um carbocátion a partir de um alcino, neste caso vou gerar um carbocátion vinílico, ou seja, um carbocátion com uma dupla ligação, e um carbocátion de um alceno gera um carbocátion que é um carbocátion alquílico, né? Ok? E aqui para lembrar agora, misturando os vinílicos com os alquílicos, a estabilidade dos carbocátions. Então eu tenho o carbocátion terciário, né, com ligações simples, secundário. Aí, nesse meio tempo, eu tenho o vinílico secundário, que ele é muito parecido com o alquílico primário, né? O alquílico primário ou vinílico primário e metila, né? Então aqui mostra que isso aqui já nos dá a ideia de que realmente a estabilidade desse vinílico secundário aqui é muito parecida com o primário, né? Então, isso nos remete também a pensar que essa energia do estado de transição para gerar esse tipo de carbocátion aqui é muito maior do que gerar um tipo de carbocátion como esse aqui alquílico, ok? Então, o etino, também conhecido como acetileno, ele tem uma grande importância econômica, né? Ele é usado em soldas devido à grande quantidade de calor liberado, então aqui está a oxidação dele, né? Combustão, no caso. Então, é liberado uma energia muito alta aí, né? Tanto é que eles são usados em soldas, em vários tipos de soldas, inclusive aquela solda do ferrageiro que foi soldar o portão da sua casa, por exemplo. Todo mundo já deve ter reparado com alguém soldando um portão de casa, né? Então ele tem um cilindro lá de acetileno para poder misturar isso com a chama do maçarico e chegar em altas temperaturas. Então ele também é um material de partida para a síntese de ácido acético, plásticos e borracha sintética. Então por isso que o acetileno aí é muito importante, ok? Então, como ele é obtido industrialmente? A partir do carbeto de cálcio, né? Então eu tenho CaO, óxido de cálcio mais carvão, a uma alta temperatura eu gero carbeto de cálcio mais CO, né? Tá? E aí, posteriormente, eu faço uma hidratação desse carbeto de cálcio, gerando o acetileno e o óxido de cálcio. Eu também posso obter industrialmente pela pirólise do metano, né? Então, o que eu faço? Eu faço uma quebra com calor e fogo, né? De 2 mols de metano, gerando então 1 mol de acetileno e 3 mols de hidrogênio molecular. Tá?
Vamos ver um pouco de nomenclatura em um slide, a gente já está cansado de ver sobre isso, mas é bom dar uma relembrada. Então aqui eu tenho sistemática e não sistemática, né? A mesma ideia de alcanos e alcenos, número de carbonos, posição da insaturação, sufixo in, terminação o, né? Então, quantidade de insaturações eu tenho que usar prefixos de, tri e assim por diante, para o sufixo in. Grupos ou radicais, terminação il ou ila, e a numeração como nos alcanos e alcenos, né? Começando pela valência que está livre lá. Ramificações seguem as regras dos alcanos, então é bom dar uma olhada nas aulas de alcanos. E os cíclicos, né? A palavra ciclo mais o nome do alcino correspondente. Então aqui eu tenho, por exemplo, but1ino, né? Onde a insaturação está no carbono 1, ou também conhecido como a etilacetileno, né? Porque eu tenho um grupo etil ligado em um acetileno aqui, né? Aqui eu tenho 4-metil-hexa-4-ino, ou metil-sec-butil-acetileno, usando as mesmas ideias que eu usei para fazer a nomenclatura não sistemática aqui. E aqui um radical, o grupo propargil, né? Então, também é bastante conhecido aí. Vamos ver as reações mais importantes. Então, muito análogo ao dos alcenos, a gente tem reações parecidíssimas, né, ou similares, para usar melhor o termo. Então a gente tem a adição de HX, então eu tenho um alcino, quando eu uso um equivalente de HX, eu vou acabar gerando um carbocátion vinílico, né? Então aí eu tenho que lembrar daquelas regras de Markov-Nikov, estabilização de carbocátion, né? Então ela segue Markov-Nikov, radical vinílico aí, e vai me gerar um alceno, neste caso aqui, bromado, né? Então, só um produto, pois o carbocátion vinílico secundário é mais estável que o carbocátion vinílico primário, por isso, então, na questão do Markov-Nikov. E, obviamente, que se eu usar um excesso de HBr na adição de HBr ao alcino, eu vou gerar um alcano, vai ser formado um alcano aí, né? Então, o excesso de HBr ocorre a adição de HBr ao alceno formado. Então, o alceno está aqui, se eu tiver reagido dois equivalentes, então iria ocorrer a adição de HX a esse alceno. Então, eu teria um alcano dibromado, né, com dois bromos ligados ao mesmo carbono. A adição é geminal e a adição Markov-Nikov, como eu falei. A segunda adição é menos reativa, pois o X diminui o caráter nucleofílico da dupla, né? Então, aqui a gente pode pensar, então isso aqui é importante, né? O X diminui o caráter nucleofílico dessa dupla aqui, por quê? Porque por efeito indutivo, esse alceno bromado, né? Esse bromo vai tirar densidade por efeito indutivo desse carbono e, consequentemente, vai diminuir a densidade eletrônica nessa dupla. Por isso que a segunda adição é um pouco mais dificultada aí, ok? E aí a gente pensa que gera um carbocátion e acha meio estranho eu gerar um carbocátion onde o carbono positivo está ligado a um bromo. Isso parece meio intuitivamente parece uma coisa meio complicada, porque eu tenho um átomo eletronegativo ligado a um carbono que está deficiente de elétrons já por natureza, e a gente fala, nossa, então será que isso vai ocorrer mesmo? A gente tem que lembrar que esse bromo ele tem par de elétrons não ligantes que eu posso gerar uma estrutura de ressonância onde eu tenho uma dupla, né, como se fosse uma, uma cetona, onde no lugar do oxigênio tem um bromo, né? E aí, então, isso ajuda a estabilizar a densidade positiva desse carbono. Então, aqui é um cálculo mecânico quântico, onde eu tenho esse orbital aqui, o orbital π dessa dupla ligação, e a gente pode ver que ele, apesar de ocorrer essa doação, né, de um dos pares de elétrons para formar uma dupla e tentar e deixar o carbono com o octeto completo, essa densidade ela está maior parte delocalizada ou na região do bromo aqui, ok? Então, adição de HX ao alcino, também eu tenho, produto alcino impedidos são sempre Z, então isso é uma coisa que é uma evidência experimental, produto de alcinos impedidos são sempre Z, então isso nos leva a crer que
eu devo ter um estado de transição alternativo, que deve ser, que é um estado de transição não, um intermediário, um carbocátion alternativo, que deve ser desse jeito. Por quê? Porque isso me leva ao cloro não atacar por essa face, mas sim pela outra, e aí fazendo com que uma dessas metilas fique uma em cada plano, mas lembrando que eu vou ter um cloro e uma metila no mesmo plano, sendo que para esse carbono da direita a metila é prioridade 1, hidrogênio é prioridade 2, para esse carbono da esquerda, cloro é prioridade 1 e metila é prioridade 2, então esse produto é Z, né? Ou cis, né? Porque os dois grupos de mesma prioridade estão do mesmo lado do plano, ok? Então, outra coisa também importante a gente ter em mente que é os sinos assimétricos, ou seja, eu tenho grupos diferentes ligados aos carbonos dessa tripla, levam a mistura de produtos, né? Então eu posso ter nesse caso aqui um excesso de HCl aí, gerando um alcano de bromado, onde eu posso ter dois cloros, um produto onde os dois cloros estão ligados ao carbono da direita, né? Ou da esquerda aí desse alcino aí, que foi usado na reação, ok? Porque aqui neste caso os carbocátions vão ser sempre os mesmos gerados. A adição de HX alcino na presença de peróxido orgânicos, então isso a gente viu é uma reação similar para alcenos, né? Então lembrando que esse peróxido orgânico ele vai se quebrar formando um radical alcóxido, né? Esse radical alcóxido, por exemplo, vai tirar um hidrogênio do HCl ou do HBr, geralmente essas reações são feitas com esses dois ácidos, gerando um radical bromo, né, no caso aqui. Esse radical bromo vai atacar a dupla, gerando um carbocátion vinílico secundário, então é óbvio, Markov-Nikov, né, que atacará um outro HBr, gerando novamente um radical bromo. Então, aqui, esse radical bromo ataca, ele é adicionado ao carbono do alcino, formando um radical alceno, e posteriormente esse radical alceno vai tirar um outro hidrogênio elementar, gerando outro radical bromo. Então essas duas etapas elas se auto-retroalimentam, né, até com que todo o radical bromo seja consumido da reação, formando sempre esse alceno bromado aí, ok? Muito bem, tenho também a adição de X2 ao alcino, o mecanismo é idêntico à adição de X2 ao alceno. Eu formo o tal do íon halônio, né? A adição é anti, então isso relembrando aqueles conceitos discutidos em alceno. A adição de um equivalente de X2 vai me acarretar um alceno de bromado, e a adição de dois equivalentes de X2 vai me gerar um alcano tetrabromado, né? Então, aqui estão dois exemplos de reação. Como nós vimos isso em alcenos, é importante voltar lá para a aula e ver novamente se tiver alguma dúvida sobre o mecanismo envolvendo esse tipo de reação. A adição de água ao alcino interno catalisada por ácido também é similar ao dos alcenos, mas temos um detalhe aí. Em alcenos, a hidratação produzia um álcool secundário terciário, né? Adição Markov-Nikov, carbocátion é o intermediário aí formado, né? Então tá aqui. Agora, no caso de alcinos, o que nós chegamos a formar? Né? Um mecanismo similar para a adição de um equivalente de água com a produção de um enol, pessoal. Agora nós temos um enol. O que é um enol? Seria um similar a um álcool, né? Uma hidroxila ligado a um carbono sp2 aí, ok? Então eu tenho isso aqui é um enol. Então é catalisado por ácido aqui, um ácido sulfúrico nesse caso. E o que acontece com o enol? Então a gente pode lembrar lá no ensino médio do equilíbrio cetoenólico, né? Então esse enol ele rapidamente se converte em cetona, né? Neste caso, onde a gente tem um alcino interno, ok? Então a gente tem uma que a gente chama de tautomeria, ok? Então no alceno nós produzimos álcool e nos alcinos nós produzimos ou cetona ou aldeído aí, tá? Então, eu também tenho a adição de água ao alcino terminal catalisada por mercúrio. Por quê? O alcino terminal ele é menos reativo que o alcino interno na hidratação.
Então o que se faz é adicionar um cátion de mercúrio que na reação fará ela ocorrer sendo catalisada, né? Então esse que vai ser o nosso catalisador. Né? A adição é Markov-Nikov e a formação de um íon mercurônio, que lembra muito o halônio, né? Aqui. Então, depois que ocorre o mercurônio, a água ataca o carbono mais substituído, né? Devido aos mesmos conceitos que a gente viu na aula de alcenos, produzindo aí um enol, mercúrio-enol. Né? Então aqui eu tenho um mercúrio-enol protonado. Né? Então aqui é um enol onde eu tenho um mercúrio, né? Um enol protonado onde eu tenho um mercúrio ligado ao outro carbono, da dupla ligação. E aí posteriormente essa água ela retira um próton da hidroxila que está protonada, né? Formando um propriamente dito mercúrio-enol aqui. Ok? Muito bem, posteriormente esse mercúrio-enol sofre tautomerização, né? Então vai de enol para cetona, onde eu tenho uma mercúrio-cetona, que ela será protonada novamente pelo o hidrônio aí do ácido, né? Formando novamente um enol e liberando esse cátion mercúrio e mais água aí, ok? Que veio do íon hidrônio. E aí, finalmente, ocorre a tautomerização desse enol propriamente dito, formando a acetona, aí, no caso a nossa propanona, ou conhecido comercialmente como acetona. Ok? Eu também tenho, análogo aos alcenos, adição de borana, né? Hidroboração mais oxidação aí. Então, a gente pode lembrar como em alcenos a adição é anti-Markov-Nikov, adição sim, mecanismo análogo aos alcenos, né? Então aqui eu tenho o que eu tenho é um alcino com borana em meio de THF anidro, eu vou formar, ela vai se ligar formando um alceno borano aí, né? E posteriormente esse alceno borano é tratado em meio base com peróxido de hidrogênio e aquoso, né? Então formando aí a minha cetona também, ok? Então alcinos internos adição para no alceno. Por quê? Porque ocorre um impedimento estérico aí, eu não consigo, né, chegar eu, eu não consigo chegar ao álcool, né? Que, ou seja, o alceno seria, este alceno aqui seria posteriormente sofreria uma outra adição para gerar um álcool. Alcino terminal já é difícil de evitar uma segunda adição, né? De BH3 ao alceno, levando a álcool. Então isso acontece para um alcino terminal. Então, para contornar esse problema, a gente força o impedimento estérico na borana, tá? Para que não ocorra um segundo ataque de uma segunda borana aí para gerar um álcool, né? Então, neste caso, eu forço esse impedimento estérico porque eu quero que a reação continue no alceno e eu gere uma acetona. Se eu não quiser para esse alcino terminal, eu não preciso usar uma borana impedida e isso vai me gerar o álcool desejado. Então, aqui para formar cetonas evitando a adição do alceno, por um outro equivalente de borana, utiliza boranas substituídas, né? A diziamilborana, que esse diziamil é esse grupo aqui, então faz com que eu consiga gerar um aldeído aí, pessoal. Tá? Então, isso é importante. Então, alcinos internos vai me gerar cetonas, e então é um equilíbrio ceto-enólico, e um alcinos terminais vai me gerar aldeídos, porque eu tenho um equilíbrio aldo-enólico aqui, né? Aldo de aldeído e enol de grupo enol. Então são dois tautomerismos aí. Tenho também a adição de H2 ao alcino, como do alceno, né? Se eu não tiver, se eu não tomar cuidado aí com a minha redução, que não deixa de ser uma redução, eu posso gerar um alcano, mas nesse caso eu posso diluir o catalisador suportado em carbono e eu consigo gerar um alceno, mas se eu fizer a reação por dois equivalentes, eu consigo gerar aí um alcano aqui. Aqui tá, seria um alcano aqui, um CH2 e um CH3. Ok? Então eu posso, essa adição é sim, e eu posso usar
a estratégia de envenenamento de catalisador para poder parar no alceno desejado aí. Então a gente pode usar Lindlar aí, que é um catalisador de paládio com acetato de chumbo na presença de quinolina e carbonato de cálcio. Então eu consigo gerar o meu alceno desejado aí, evitando que ocorra uma segunda adição de H2, gerando então um alcano, né? E interessante que como essa adição é cis, eu sempre acabo gerando um alceno cis. Mas o que eu preciso fazer para gerar um alceno trans, no caso, né? A partir de um alcino? Eu posso converter esse alcino interno em um alceno trans usando sódio ou lítio metálico em amônia líquida, tá? Então isso vai me gerar um alceno trans, tá? Então eu consigo obter os dois isômeros. Eu poderia tratar isso aqui como com Lindlar, gerando o isômero cis, mas eu posso também obter o isômero trans, tratando isso aqui com sódio ou lítio na presença de amônia líquida. Aí, tá? Então, como fica esse mecanismo, né? Então, o que acontece? O sódio metálico ele doa um próton, ou um elétron, perdão, para o alcino, gerando um ânion radical, né? E Na+. Esse ânion é uma base forte, ela vai acabar removendo um próton da amônia, gerando amideto, que é um ânion, que é uma base fortíssima, né? E gerando um radical vinílico aí, né? E aí depois um outro sódio metálico vai transferir um outro elétron para o radical vinílico, formando um ânion vinílico, né? E gerando outro Na+, o outro um cátion sódico aí, né? E aí posteriormente esse ânion vinílico remove outro próton de uma outra molécula de amônia, formando o alceno trans, tá? Por que ocorre a formação do alceno trans? Porque o ânion vinílico, ele é mais estável na forma trans devido à diminuição do impedimento estérico das duas metilas do que cis. Então, aqui a gente pode pensar num equilíbrio, né, entre a forma cis e trans desse ânion vinílico. Obviamente que a forma trans ela é muito mais favorecida devido à diminuição desse impedimento estérico das duas metilas e, consequentemente, gerando então o meu alceno trans aí e mais um molde amideto aí, ok? E o que é interessante também? A gente pode usar alcinos terminais fazendo uma reação ácido-base, né, gerando íons acetilídeos, né? Por quê? Porque esse hidrogênio desses alcinos terminais eles têm uma certa acidez devido a esse alto caráter S, né, desse carbono, que no caso é 50%. Então aqui eu tenho pKa, né, desses hidrogênios, de um alcino, de um alceno e de um alcano, né? Então, só para a gente relembrar que como isso aqui é menos log do Ka, né, quanto menor esse valor, mais ácido é, né? Então, e consequentemente, quanto mais ácido for a espécie, a base conjugada dela vai ser mais fraca, né? Então, por isso que isso aqui é uma base super forte, que originado do alcano, depois, consequentemente, originado do alceno, o ânion vinílico é a segunda mais forte, depois amideto, depois o ânion acetilídeo e assim por diante, né? Então, o que eu faço? Eu uso amideto de sódio, que o amideto é uma base super forte, né? Vai retirar esse próton ácido do alcino terminal e posteriormente eu reajo isso com aleto de alquila via reação de substituição nucleofílica, liberando cloreto, né? E aumentando a cadeia desse meu alcino, né? Transformando esse alcino que era terminal no alcino interno, ok? Então, como é que se dá a reação? Primeiro ocorre uma reação entre ácido-base, ácido e uma base forte, né, como eu falei, retira esse próton ácido, gerando esse ânion acetilídeo aí, ok? E posteriormente ocorre o ataque nucleofílico desse ânion acetilídeo ao carbono
substituído do haleto de alquila, porque aqui a densidade, essa ligação é polarizada, então eu tenho uma densidade positiva aqui nesse carbono e aqui uma densidade negativa no cloreto. Então ocorre uma reação nucleofílica aqui, onde esse par de elétrons ataca esse carbono e libera cloreto, formando então o meu alcino interno mais o cloreto, ok? Eu também tenho, como no caso dos alcenos, oxidação de alcinos, né? Então, oxidação branda, usando permanganato, produz 1,2 dicetonas. Então aqui eu tenho uma oxidação branda aí, a um pH relativamente neutro, próximo de neutro, né? 7,5, onde eu trato isso com permanganato de potássio, né? E depois acidifico a minha solução e eu vou gerar uma dicetona no lugar da tripla ligação. Então aqui os carbonos da tripla são convertidos em carbonos sp2, onde eu tenho duas carbonilas aqui. Obviamente que se eu fizer uma reação de oxidação em condições mais extremas, né, no caso, temperatura ambiente aí, mas em meio básico, muito básico, e depois posterior à acidificação, o que eu faço? Eu quebro essa tripla ligação, né, gerando aqui um ácido acético, né, um ácido acético não, um ácido propiônico aqui, que são 3 carbonos, e CO2, né? E um alcino interno, no caso aqui simétrico, aqui sim eu vou, usando as mesmas condições, uma temperatura um pouquinho mais elevada, eu vou quebrar essa tripla, né? Então é uma oxidação onde ocorre uma quebra, e eu acabo formando 2 equivalentes desse ácido propiônico aí, ok? Então pessoal, basicamente é isso para essa aula, né? E então é interessante a gente olhar as aulas de alcenos e alcinos para fazer um paralelo entre as mesmas reações ou as reações envolvendo os mesmos substratos, que são no caso água, HX, X2, né, H2, que são esses reagentes que são utilizados aí para reagir com os alcinos. E aqui os mecanismos eles estão mais simplificados, porque a gente pode recorrer a essa aula de alcenos devido à alta similaridade entre esses mecanismos, ok? Então é isso por hoje, por essa aula, e a gente fica por aqui e até a próxima.